Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da IBLE. É uma grande alegria receber você e sua família aqui na nossa igreja para juntos participarmos de um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, o tempo onde pais e filhos vão crescer juntos. É mais uma oportunidade de nós meditarmos na palavra de Deus para que possamos caminhar rumo à eternidade e também para vivermos nessa terra de uma maneira que traga glórias ao nosso Deus. Convido você a servir o Senhor na IBLE. Estamos à sua disposição para te ouvir, mas que você se envolva nos nossos ministérios, que você desenvolva a sua salvação e também usando os seus dons para edificar os filhos de Deus. A IBLE valoriza a comunhão cristã, por isso nós temos os nossos encontros na semana e também no domingo. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Vamos orar por esse momento. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor pela salvação e a vida eterna. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não comete erros. Nós não temos o controle da vida, mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, dos nossos parentes. Deus consola o coração daqueles que estão tristes. Ó Deus, edifica a tua igreja, anima os nossos corações para que o nosso desejo seja viver para o Senhor. Eu peço para que o Senhor dê o crescimento espiritual para os pais, para os filhos, para as famílias da nossa igreja, daqueles que têm nos ouvido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas famílias, por aqueles que passaram necessidade essa semana e o Senhor supriu. O justo viverá pela fé. Ó Deus, e eu agradeço porque o Senhor é bom e continua sendo bom. Cuida das nossas famílias. Cuida da nossa igreja, Pai. Eu te louvo e te adoro em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te dê uma ótima noite. Vamos louvar o nosso Deus juntos. Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar Teus caminhos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firmei, descansarei e confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Pai, me ensina a Te enxergar, ver que no controle Tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. És eternidade, vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração, pois nada foge dos planos Teus, Senhor. Descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo
Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não quiser brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpra em meu ser. A minha fé e o meu amor firmei. Descansarei e confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o teu melhor para mim. E verei teu melhor para mim. Seja bem-vindo à nossa segunda mensagem da série Discipulando a Próxima Geração. Hoje, com o título Os Filhos Aprendem com os Pais. Por que os filhos devem aprender com os pais e por que os pais devem ensinar os filhos? Em primeiro lugar, porque já nascemos com uma natureza pecaminosa. Por isso, o nosso coração é inclinado a satisfazer os nossos desejos. Você pode perceber isso na sua vida ou na vida dos seus filhos. Nós podemos ficar horas fazendo aquilo que nós gostamos, que nos satisfaz, horas jogando, horas assistindo, horas na internet. Será que precisamos de regra, de organização? Em segundo lugar, ninguém precisa nos ensinar o caminho errado. O nosso ser anseia em desobedecer às regras. E quando erramos? E quando falhamos? Como resolver os problemas? Como resolver o problema da culpa? Em terceiro lugar, porque todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. É necessário que alguém nos mostre, nos ensine o caminho da redenção, o caminho para Deus, o caminho de arrependimento, de perdão, de salvação e de crescimento espiritual. É importante que os pais ensinem os filhos, mas é tão importante que os filhos aprendam com os pais. Nessa noite nós vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Provérbios, capítulo 3, versos de 1 a 12. Convido você a ler junto comigo nesse momento. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão.
porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos pelo tempo que nós temos juntos para te conhecer mais, aprender com o Senhor, que é o nosso Pai perfeito, para que sejamos filhos obedientes, que possam sempre dar alegria ao Senhor. Trabalha nos corações dos pais e dos filhos, para que o Senhor trabalhe em nós e através de nós neste mundo, que precisa conhecer o Senhor. Nós te amamos e te adoramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os filhos aprendem com os pais. Veremos Provérbios capítulo 3. O livro de Provérbios é um compilado de conselhos, sabedoria dos sábios de Israel, inclusive de Salomão. E quando nós lemos Provérbios, muitas vezes seus versículos não são uma máxima, ou seja, que vai acontecer exatamente, mas são conselhos daquilo que os sábios viram no decorrer das suas vidas. Um deles, muito interessante, ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for velho não se desviará dele. Nós vemos o caso de muitas famílias, de muitos pais fiéis a Deus que ensinaram a palavra de Deus aos filhos, mas quando os filhos cresceram, eles não quiseram mais seguir nos caminhos de Deus ou daquilo que eles foram ensinados. Os pais estão com a sua consciência tranquila, mas é responsabilidade dos filhos decidir seguir a Deus ou não. Mas é responsabilidade dos pais ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. E nós vemos muitos filhos, né, que aprenderam a palavra de Deus dos seus pais e que hoje servem a Deus com grande alegria. E nessa noite, o nosso título, Os Filhos Aprendem com os Pais. Isso serve para nós que somos pais, mas também para os filhos. Eu também sou filho de Deus, também sou filho do meu pai e da minha mãe, por isso nós temos que saber como ensinar os nossos filhos, mas ao mesmo tempo os filhos devem aprender como aprender com os pais. Seguindo então, os filhos aprendem com os pais, em primeiro lugar, pela instrução. Olha o que diz o versículo 1. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Então, como nós citamos agora, esse versículo ensina a criança o caminho em que deve andar, instruir, ensinar ou treinar. É a instrução, é discipular os nossos filhos para que eles vivam em casa e fora de casa com sabedoria diante de Deus e diante dos homens também. Nós vemos a prática da instrução. Os pais devem lembrar os filhos daquilo que foi ensinado. Meu filho, não te esqueças da minha instrução. Eu pensei que isso só acontecia na minha casa, daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos e passa 5 minutos, 1 hora, dias e eles esquecem. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, porque eles esquecem. Nós também esquecemos muitas coisas, não é? Esquecemos reuniões, esquecemos de participar de algo, esquecemos compromissos. Por isso que o ensinar, o instruir, o treinar os nossos filhos vai exigir tempo, vai exigir esforço. E aí, lembrar os nossos filhos aquilo que foi ensinado. Salomão aqui ensinando o seu filho, e ele fala, filho, não esqueça. Né? E os filhos devem ouvir o ensinamento do pai e também da mãe. Olha Provérbios 1, versículo 8. Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para teu pescoço. Então, os filhos são chamados a aprender, a ouvir, né, o ensino do pai e também da mãe. Algumas exceções podem acontecer quando o pai
não é presente, né? Ou vice-versa. Nós temos o caso de Timóteo no Novo Testamento. Ele aprendeu a palavra da sua avó e da sua mãe. O seu pai era grego, não era um judeu. E elas instruíram Timóteo no caminho do Senhor. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim: também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Esse caso não deve ser a norma. O pai tem a responsabilidade de ensinar, de instruir, de treinar os seus filhos no caminho do Senhor, e a mãe, ela vai ser a auxiliadora. Não é muito bem isso que nós vemos nos lares, né? A nossa cultura, ela não vai ensinar dessa maneira, mas a Bíblia, ela nos ensina que o pai deve ensinar e que a mãe deve auxiliar. E os dois devem trabalhar juntos, de uma só maneira, uma só linguagem, e os filhos devem entender que é assim, que o pai fala uma coisa e a mãe fala uma coisa, e é a mesma coisa, né? Então, nós temos casos também onde em uma idade até mesmo avançada ou numa idade tenra, os filhos, eles não têm os pais convertidos, que não seguem o Senhor, né? Então, um irmão em Cristo ou uma irmã em Cristo pode caminhar junto com, seja essa criança, ou seja o jovem ou adulto. Nós temos o caso de Saulo, quando ele se converteu e ele foi para a igreja de Jerusalém, logo no início, e todos ficaram um pouco, né, receosos, porque Saulo era um perseguidor da igreja, mas Barnabé foi aquele que chegou, que conversou com ele, apresentou ele para os apóstolos e começou uma caminhada cristã junto com Saulo até o tempo que os dois se separaram, seguiram os seus caminhos, mas Paulo cresceu, né? Mas nós vimos a importância de Barnabé. E nós vemos a importância de muitos irmãos e irmãs em Cristo que também discipulam uns aos outros, né? Eu sou prova disso, irmãos me discipularam, né, em relação à vida cristã, e eu dou graças a Deus por isso. Também tem o alvo da instrução. É interessante, né, o alvo, tem um esporte chamado curling, é um esporte olímpico coletivo, né, praticado em uma pista de gelo cujo objetivo é lançar pedras de granito, que parecem panela de pressão, né? E o objetivo é chegar o mais próximo possível de um alvo, né? Então, e eles vão utilizando uma vassoura para que possa deslizar mais rápido, né? É muito interessante, mas ele tem o objetivo de chegar ali o mais próximo do alvo. Tem também o tiro com arco, que tem a finalidade de acertar o alvo. Ninguém quer errar, quer acertar o alvo. Da mesma maneira, a instrução do pai e da mãe em relação ao filho é o alvo. Que alvo? O coração. Olha, capítulo 3, verso 1 de Provérbios, o pai fala: e guarda os meus mandamentos no teu coração. É importante porque a Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança, né? E Jesus, no Novo Testamento, ele vai falar que do coração procedem os maus desígnios, né? Ou seja, muitas coisas ruins. E aqui, o pai, o alvo dele é chegar no coração do seu filho. E também, o outro alvo é o bem do filho. Todo pai quer ver o filho bem, né? Então, olha o versículo 2, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. O filho deve se lembrar da instrução do pai e guardar esses mandamentos, porque vai dar para ele longevidade e anos de vida e paz. O que o ser humano busca? Não é a longevidade. As pesquisas científicas têm tentado criar algo para diminuir, né, ou impedir o envelhecimento e aí também a morte, né? Então a indústria dos cosméticos tem faturado bilhões. O que nós queremos não é viver bem na sociedade diante das pessoas,
Aí nós vemos que nós instruímos nossos filhos também para que eles possam viver bem na sociedade, para que eles sejam bons cidadãos, né? E aí nós vemos também a manutenção da instrução. Quando falamos em manutenção, né, você que tem um carro, o carro ele precisa de manutenção para ele ter um bom desempenho, para que ele possa durar. Então é necessário periodicamente levar esse carro para alguma manutenção, revisão, né? É bom ver o óleo, é bom também abastecer o carro com um bom combustível para que o motor, isso tudo, ele possa ter uma boa performance. Quando pensamos em manutenção, também lembramos do nosso corpo, né? Da nossa vida. Ou seja, é importante e é recomendável sempre procurar um médico, fazer um check-up, fazer exames, cuidar da higiene pessoal. E também é necessário fazer a manutenção daquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos, né? Como uma prova, né? Vai ter uma prova, nós estudamos para aprender aquilo. E aí, antes da prova, se faz uma revisão para que, quando chegar aquele dia, nós possamos ter bom êxito. É importante também que se reveja aquilo que tem sido ensinado aos nossos filhos. Olha o versículo 3. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escreve-as ao pescoço, né? Escreve-as na tábua do teu coração. Então, o desejo do pai é que o filho guarde aquilo que foi ensinado e que ele viva essa instrução, né? Interessante, porque ele vai falar sobre amarrar ao pescoço, escrever na tábua do coração, é bem similar àquilo que Deuteronômio, capítulo 6, fala, né? Para que os pais ensinem os filhos, para que os filhos possam viver através daqueles ensinamentos. Então, o desejo do pai é que o filho guarde essa palavra, mas é necessário ali estar sempre fazendo uma revisão para que se isso faz sentido para eles também. E a manutenção do resultado desejável. Versículo 4, assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. O que o ser humano mais procura? Não é o favor de Deus? Não é viver e ter uma boa reputação diante dos homens? E o conselho de Salomão é bem simples. Viva em obediência a Deus. Nós queremos o bem dos nossos filhos, nós queremos que eles vivam bem com Deus e também com as outras pessoas. Mas é necessário que façamos ali uma manutenção para saber o que está acontecendo, né? Que seja quando sai de casa, quando está em casa. É necessário que o pai e a mãe estejam sempre conversando com os filhos. Instruir exige tempo, esforço e obediência, tanto do pai quanto dos filhos. Pais, vocês têm instruído seus filhos no caminho do Senhor? Porque se você não está instruindo ou discipulando os seus filhos, outros podem estar discipulando os seus filhos e levando seus filhos para longe de Deus, para longe dos seus ensinamentos, para longe de vocês e para longe da sua família. Nós temos hoje youtubers, tem os amigos, a rua ensina. Filho, você está andando nos caminhos do Senhor? Você tem seguido e obedecido aquilo que você tem sido ensinado em relação à palavra de Deus? Você é um filho obediente ou desobediente? Em segundo lugar, os filhos aprendem com os pais pelos conselhos. Nós temos versículos de 5 a 10 do capítulo 3. O primeiro conselho que o pai dá para o filho, né, é confie no Senhor. É interessante porque você vai ver que nesses conselhos que o pai vai dar nessa parte de Provérbios, tem a ver com a vida do filho com Deus, mas também aqui na terra. O pai, ele pretende aconselhar o filho
para que ele viva bem com Deus, mas também que ele saiba viver aqui na terra. Tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com a própria pessoa do filho. O pai, ele vai ensinar aquilo que está no seu coração. Ele vai ensinar aquilo que ele vive. Não estou falando que é fácil, mas o pai, ele vai ensinar e o filho vai aprender através também da imitação. Por isso que é importante nós tentarmos sempre viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, porque isso já vai ser um ensinamento para os nossos filhos. Então, o primeiro conselho, confia no Senhor. Verso 5. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Aí nós vemos que, por que os pais devem ensinar? O ser humano, ou seja, nós temos uma forte tendência a confiar em quem? Em nós mesmos, a confiar em si mesmo, né? Confiar em si mesmo, né? Ter confiança não é errado, mas quando isso resulta em ter independência de Deus, os resultados são péssimos. O exemplo que nós temos é o exemplo do filho pródigo, que ele, seguindo o seu próprio entendimento, ele foi lá, pediu para o pai a sua herança, parte da sua herança, e ele parte para um país distante para viver longe de regra, para que ele tenha liberdade, mas ele gastou todo o dinheiro, né, com coisas que não eram eternas, com coisas passageiras, e ele sofreu muito naquela terra, né, ele passou muita necessidade longe da casa do pai. Ele voltou, mas nós vemos que nós temos uma grande tendência a seguir o nosso próprio entendimento, né? Então, o pai deve ensinar. Ele ensina, confia no Senhor e não em você mesmo. O pai ensinou o filho a confiar de todo o coração, lembra? Com tudo que você é. Confia no Senhor, tudo o que você é. O que Salomão ensina é que por mais que a pessoa seja capacitada, né, e experiente, ela ainda deve depender de Deus para fazer qualquer coisa. Por natureza, nós vamos querer seguir o nosso próprio entendimento. Mas quando o pai e a mãe ensinam o que é certo, isso vai trazer uma tensão na mente do filho. Isso vai fazer refletir. Ninguém precisa ensinar o caminho errado. Já está no coração. Os pais devem ensinar o caminho certo, o caminho para Deus. Lembra que Jesus disse: eu sou a verdade. Então, filho, ande na verdade. Ande com Jesus Cristo. Segundo conselho que o pai dá ao filho: reconheça Deus. Olha só, versículo 6. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não basta reconhecer Deus por um tempo e depois esquecer dele. Há pessoas que viram as costas para Deus no meio do caminho. Há outros que querem Deus apenas em algumas áreas da vida. Por isso, às vezes, a caminhada é dolorosa, né? Mas aí nós vemos o conselho do pai. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, em todos os teus negócios, em todas as suas brincadeiras, em todos os seus relacionamentos. Reconhecer é o ato de entregar seus caminhos ao Senhor para que Ele dirija. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, o meu desejo era pegar o lugar onde meu pai sentava para que eu pudesse dirigir. Mas o meu pai dirigia porque ele tinha uma habilitação. E ele sabia exatamente o que fazer e como fazer. Depois eu aprendi a dirigir, tirei a minha carta, e foi o tempo que meu pai deixou eu dirigir um pouco, né? Então, eu lembro que eu aprendi a dirigir, né, com um carro automático, não passava marcha, né? Mas a sensação de dirigir foi tremenda. Mas eu lembro que eu aprendi com meu pai, com o meu irmão e também com o instrutor
da onde eu tirei a minha carteira de motorista. Dirigir o carro, né? Dirigir a vida. Nós temos que deixar Deus guiar, deixar Deus dirigir a nossa vida. É abrir mão do controle e ser direcionado por Deus. Lembra, filho, que Jesus falou: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o único caminho para Deus. Nós temos que seguir Jesus Cristo. E nós temos que confiar no Senhor e reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E Ele vai endireitar os nossos caminhos. É Ele que vai dirigir, é Ele que sabe do futuro. Nós não sabemos. Então, confia no Senhor e reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Terceiro conselho, tema o Senhor. Olha o versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. O pai ensina o que não fazer. O pai não deve ensinar o que é errado. O pai ensina o que fazer. Lembra que o mal já está no coração do filho. Vem aquele grupo de amigos ou pessoas que são mal intencionadas, elas podem ali apenas criar ali uma fagulha e aquilo pode pegar fogo, mas já está no coração. E aí o pai ensina o que não fazer. Não seja sábio a teus próprios olhos. O pai ensina o certo, o que fazer. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Temer o Senhor e desviar-te do mal. Aí nós vemos a luta de querer seguir o próprio entendimento. E às vezes isso é desviar do mal. Não seguir o próprio entendimento, mas confiar no Senhor, reconhecer o Senhor. É temer a Deus, é andar junto com Deus. Mas algo para lembrar você é que você vai ter lutas contra o pecado. Você vai ter luta com as tentações, aquilo que vai chamar a sua atenção. Eu tenho lutas, você também tem. Nós somos pecadores. E aí nós temos que temer a Deus para fugir do mal. O pai deve ensinar o filho a andar em santidade. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. E aí vai sofrer as consequências. Mas tema ao Senhor e desvia do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Este é o resultado de entrar no caminho do Senhor e temê-lo. É saúde ao corpo e vigor aos ossos. Uma consciência tranquila e longe de confusão. E aí nós vemos que todos nós precisamos caminhar com o Senhor. E a instrução vai vir através de aprender a palavra de Deus, de andar no caminho de sabedoria. Olha Provérbios capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento. É o que todo pai quer para os seus filhos. Não somente para os seus filhos, mas para nós mesmos, né? Então, versículo 3, sabedoria, instrução e entendimento. Verso 3, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Olha só, os simples recebem sabedoria, né? Os jovens também, que os ouçam também o sábio, até mesmo aqueles que são sábios, que têm experiência, que conhecem muito, eles precisam de mais sabedoria. Olha o verso 5, que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira a habilidade. Todos nós estamos crescendo, cada um está aí, né? Mas todos precisam de sabedoria, e sabedoria vindo do alto, vindo de Deus. Por isso que é importantíssimo o conselho dos pais,
aconselharmos uns aos outros. Quarto e último conselho, honra o Senhor. Versículos 9 e 10 de Provérbios capítulo 3. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Como honrar o Senhor, né? Aí ele fala, honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Os bens devem ser usados para a honra de Deus. E aí ele fala com a tua renda. Salmo 24:1 vai falar que tudo pertence a Deus, inclusive tudo que está no mundo, o mundo e tudo que há no mundo. Também os nossos bens e a nossa renda pertence ao Senhor. Então nós temos que usar com sabedoria, com generosidade, para suprir as nossas necessidades e para ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós temos que ser bons mordomos daquilo que nós temos recebido de Deus. Deus tem nos dado bens, recursos, e nós temos que usar de uma maneira sábia. O resultado pretendido está no verso 10. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Então nós vemos que é uma passagem direta para a realidade dos israelitas, daquilo que eles trabalhavam, o solo e tudo isso. Então, o resultado dessa fidelidade em honrá-lo é prosperidade e satisfação. Então, para nós hoje, honrar a Deus não significa que ficaremos ricos ou que não passaremos dificuldades. Eu conheço pessoas que são fiéis a Deus e que às vezes passam por dificuldades financeiras, né? E eu conheço pessoas também que conheço, né, ouço falar pela mídia que roubaram, né, e que são ricas. Nós sabemos que muitas pessoas elas vão dar conta daquilo que elas fizeram de errado aqui na Terra, ou talvez somente na eternidade. Mas todos prestarão contas a Deus. Honrar a Deus, para nós hoje, com os nossos bens, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, significa uma vida de obediência e uma boa mordomia com aquilo que pertence a Deus. E se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Foi isso que Paulo disse para Timóteo no Novo Testamento. Mas você e eu sabemos que Deus é um Pai muito bondoso. Ele é bom, Ele continua sendo bom e Ele dá muito mais do que aquilo que nós precisamos. Em tudo dai graças ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Pais, qual o seu objetivo em criar seus filhos? Como você tem aconselhado seus filhos? Eu percebo que o objetivo de muitos pais é preparar os filhos para o mundo para que eles sejam ótimos profissionais e simplesmente ótimos cidadãos. Tem uma frase do livro Culto em Família, diz assim: como pais cristãos, nosso objetivo é preparar nossos filhos para a eternidade. Esse deve ser o maior desejo de qualquer pai cristão. Todo o resto na vida dos nossos filhos está no distante segundo lugar em importância. Eu e você, nós temos que criar os nossos filhos para a eternidade. Você percebeu nesses conselhos que o pai deu? Eram conselhos para que o filho tivesse um bom relacionamento e vivesse bem com Deus, com as outras pessoas e consigo mesmo. Nós ensinamos com o objetivo para que os nossos filhos vivam bem com Deus e vivam eternamente com Deus. Se nós estamos criando os nossos filhos somente para que eles sejam bons profissionais, nós estamos falhando com o nosso objetivo, com a nossa responsabilidade de criar filhos para a eternidade. Então a pergunta é, pais, com qual objetivo você tem aconselhado e preparado seu filho para viver no mundo ou para a eternidade? Filho,
O que você tem feito com o conselho e com a palavra de Deus? O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. O que você tem feito? Como você tem praticado? Como você tem vivido a vida em relação a obedecer aquilo que tem sido ensinado em relação à palavra de Deus? E como Salomão disse aqui no verso 1, meu filho, não te esqueças da minha instrução. Você tem lembrado daquilo que os seus pais têm te ensinado? Você tem guardado no coração a palavra de Deus? Porque guardei no coração, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela nos ajuda no dia feliz e também no dia mau. Lembre-se de ouvir o conselho e de praticar para agradar a Deus e também para ser uma bênção na sua casa e onde quer que você esteja. Em último lugar, os filhos aprendem com Deus, os filhos aprendem com os pais pela disciplina. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Versículo 11. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão. Nós vemos então que Deus disciplina os seus, ou seja, os seus filhos, a quem pertence a Ele. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor. Mesmo os mais sábios filhos de Deus irão pecar. Estão sujeitos a pecar. E Deus, como um Pai perfeito, Ele usa a disciplina para desenvolver a sabedoria no filho, para que ele volte ao caminho correto, ao caminho da palavra de Deus. E o conselho de Salomão é: filho, não rejeite a disciplina do Senhor. E Deus repreende também os seus. Nem te canses de tua repreensão, da repreensão de Deus. Deus usa a repreensão com frequência, pois o filho não deve se cansar, né? Nós vemos nas Escrituras Deus usando a repreensão, a exortação, para que os filhos de Deus eles possam refletir sobre as suas atitudes e como eles devem viver neste mundo. Então, a disciplina e a repreensão é a maneira que Deus usa para aperfeiçoar seus filhos. É algo que no momento não traz alegria, mas produz crescimento espiritual, um fruto pacífico. Então Deus usa a disciplina e a repreensão para aperfeiçoar os seus filhos. E também é uma prova de amor. Olha, versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama. Ser disciplinado e repreendido por Deus é uma prova que somos amados e que somos filhos de Deus. Deus nos ama e nos quer bem. Veja o que acontece na vida de uma pessoa que não é repreendida e disciplinada por Deus. Olha Provérbios capítulo 5, versículo 21. Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele observa todas as suas veredas. Verso 22. O ímpio, porém, será preso por suas próprias maldades e detido pelas cordas do seu pecado. 23. Ele morre pela falta de disciplina e anda sem rumo pelo excesso de loucura. Então, nós vemos que ser disciplinado, ser repreendido por Deus, é uma prova de amor. Isso nos livra do mal, nos livra do sofrimento e às vezes nos livra da morte, né? Então, é uma prova de amor, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Seguindo o exemplo de Deus, os pais também devem repreender, disciplinar os seus filhos. Por quê? Porque é uma prova de amor, é querer bem dos filhos. Porque os pais devem disciplinar e repreender seus filhos. Já que hoje nós estamos em uma época onde se fala em repreensão, onde se fala em disciplina, onde se fala em falar não para o filho. Né? Muitas pessoas falam, mas eu vou querer o mal do meu filho, eu vou falar não para ele, eu vou fazer ele sofrer. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos vendo até agora que a disciplina e a repreensão é
é um ato de amor. Então, por que os pais devem disciplinar e repreender os filhos? Primeiro, todo pai e mãe quer que seus filhos sejam sábios. E todo filho, no seu entendimento, ele também quer ser sábio. Olha o que diz Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então nós vemos que a vara, ou seja, a disciplina e a repreensão, ela dá sabedoria aos filhos. E os filhos entregues a si mesmo, eles vão ser vergonha, tanto para o pai quanto para a mãe. Existem pais que eles não vão instruir, ou seja, não vão repreender, não vão disciplinar, porque o filho ele vai aprender, né? Ele é um ser bom. Olha, nós vemos pela Bíblia que o ser humano ele é mau. E ele precisa de Deus, ele precisa de instrução para que ele saiba viver nessa vida de maneira sábia. E nós vemos que os pais têm uma grande responsabilidade de ensinar para os filhos, e os filhos têm grande responsabilidade para aprender de seus pais a serem sábios. Segundo lugar, para que sejam bons cidadãos, né? É isso que nós queremos, que os nossos filhos sejam uma bênção também para a sociedade. Provérbios capítulo 10, versículo 17 diz: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Olha que interessante isso, porque ele fala que nós temos que acolher a disciplina, né? Isso vai ser uma bênção para a nossa vida, e quem ignora a repreensão, ou seja, vive em desobediência, ele desencaminha outros. Eu vejo às vezes pais, né, e às vezes até filhos falando, olha, eu não vou ficar com tal grupo, né, porque eles não são boas pessoas, tal. Eu já vi até pais falando que quando o filho está rebelde, fala, olha, foram aquelas pessoas que fizeram a cabeça do meu filho. Foi fulano de tal, foi o filho de ciclano. Né? Como se os nossos filhos fossem perfeitos. E nós vemos que quando o filho ele não é disciplinado, quando os pais não disciplinam os filhos, eles se tornam pessoas que vão desencaminhar outros, vão levar outros para praticar o mal, para pecar contra Deus. E aí, quando os pais disciplinam os filhos e quando os filhos aceitam essa disciplina, eles vão se tornar uma bênção, ou seja, bons cidadãos para esse mundo mal que nós vivemos. Terceiro lugar, para que vivam bem nessa vida. Nós queremos que os nossos filhos possam viver muito bem. E eu tenho certeza que você, filho, também quer se dar bem nessa vida, né? Então, olha Provérbios 13, versículo 18. Diz assim: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Olha que fantástico, né? Então ele está falando que aqui o filho que desprezar a disciplina, ele vai sofrer. Aqui fala sobre pobreza e vergonha, daquilo que os sábios viram nos anos em que eles viveram, os filhos que não recebiam disciplina ou que não reconheciam ali, eram pessoas que caminhavam rumo à pobreza e vergonha, né? Então, nós vemos que aquele que acolhe e recebe de bom grado a disciplina e a repreensão, esse vai ser honrado, né? Vai ter o respeito dos pais, vai ter o respeito dos professores e das autoridades com as pessoas que ele convive, porque é fácil você perceber quando os filhos são filhos que recebem amor dos pais através da disciplina, né? E algo que eu quero deixar claro aqui, para que todos nós venhamos a entender, que a Bíblia é contra o espancamento. Então nós estamos falando sobre disciplina. Disciplina não é bater, é disciplinar. Repreensão. Repreensão não é ali uma agressão verbal, mas é muita instrução em relação a trazer para o caminho, para levar para o caminho certo, o caminho de Deus. E aí Provérbios 19, 18 vai dizer assim: corrige teu filho enquanto há esperança, enquanto há tempo, né?
mas não chegues a ponto de matá-lo. Olha só, a Bíblia é contra o espancamento, né? Então, o uso da vara, né, não pode ser em qualquer lugar, né, ou usar qualquer coisa. Né? Tem pai que usa o chinelo para disciplinar os filhos. O filho vê aquele chinelo, ele já entra em pânico. Quando o pai vai pegar o chinelo, o filho já se esconde. Então, não é bem assim que deve funcionar. Deve ser feito em lugar apropriado e também usar algo apropriado. Deve haver conversa, deve haver ali o porquê que as coisas estão acontecendo, o que fez de errado, né? Tem que ter misericórdia, mas não pode deixar de disciplinar, né? Então, pai, mãe, não discipline seu filho quando você estiver nervoso, nervosa, porque você corre sério risco de você fazer algo errado. Também, se você fez isso já alguma vez, que você disciplinou de maneira errada, confesse isso para Deus e peça perdão. Chame seu filho, sua filha e fale e peça perdão. Você vai estar ensinando seus filhos a saber que eles não são perfeitos e que os pais não são perfeitos. E outra lição é, nós podemos confessar e pedir perdão uns aos outros. Estamos crescendo juntos, não é? E a Bíblia ensina que a disciplina e a repreensão é um ato de amor. Provérbios 13, 24 diz: odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Nossos filhos vão errar, nós erramos. Eu tenho falado que nós não precisamos ensinar o errado, mas nós podemos ensinar o certo. E quando eles errarem, quando eles passarem por uma dificuldade, nós somos aqueles que temos que sentar, conversar, mostrar o caminho de confessar, de perdoar, o caminho para Deus, de como viver nessa vida, de como tratar as pessoas, de como conviver, de dar esperança aos nossos filhos. Em alguns casos, os filhos sábios, eles podem também sentar junto com os pais e dar esperança para os pais, aconselhando uns aos outros, instruindo uns aos outros, para que Deus seja louvado e adorado através de tudo que nós somos. Então, os pais aprendem com os filhos, pela instrução, pelo conselho e também pela disciplina e a repreensão. Algumas aplicações para finalizarmos o nosso tempo juntos. Primeira aplicação ou lição que nós aprendemos desse texto é que os pais são responsáveis em instruir, aconselhar e disciplinar os seus filhos. Nós vemos que tudo isso, instrução, conselhos, disciplina e repreensão, o nosso Pai Celestial, o Pai Perfeito, nos trata dessa maneira. Ele nos instrui com a sua palavra. Ele é longânimo, né, em relação aos nossos erros, e ele está sempre nos aconselhando. Ele também ele nos disciplina e repreende quando é necessário, né? Não é a norma que Deus o tempo todo está disciplinando e o tempo todo está admoestando, não. Deus nos ensina a sua palavra e nós vamos vivendo, cada um de acordo com o seu tempo. E aí nós vamos aprendendo, e aquilo que nós errávamos antes, nós vamos aprendendo a não fazer mais isso, mas a agradar a Deus, né? A confessar os nossos pecados, a pedir perdão, a crescer. E aí nós vamos ajudando outros. Mas nós vemos que os pais devem seguir o mesmo exemplo de Deus, a imitar a Deus e instruir os filhos no caminho do Senhor. Também, em segundo lugar, segunda aplicação,
os filhos são responsáveis em aplicar na vida o que aprendem em relação aos pais, né? A instrução da palavra, os conselhos bíblicos, né? A disciplina e a repreensão. Nós vimos quase agora, né, no nosso texto, falando que os filhos que recebem a disciplina e a repreensão, eles vão viver bem. Nós vamos direcionar os nossos filhos para a eternidade, mas também que eles vivam nessa terra de uma maneira boa, que eles sejam uma bênção para as pessoas. Então, os pais têm responsabilidade de ensinar os filhos e os filhos têm responsabilidade de aprender com os pais. E juntos vamos crescer e vamos dar glórias ao nosso Pai perfeito, o Pai celestial. Então, eu convido você, pai, pais e filhos, para que cresçam juntos, para que honrem ao Senhor juntos. Nós temos a base, que é a palavra de Deus. E que isso seja uma bênção para nós, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Que Deus te abençoe. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. Seu amor pude experimentar, me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Eu vou dizer que não podes ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. Seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor
vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.